Livro Como Educar Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs. Capítulo 2, Compreendendo a Criança. Bob, de 6 anos, sentou-se à mesa e pôs-se a desenhar com seu lápis de cor, enquanto sua mãe planejava o cardápio semanal. De repente, sem ter aparentemente porquê, começou a bater com o pé no chão. "Pare com isso, Bob", disse a mãe rispidamente. Bob parou com um ligeiro encolher de ombros, mas logo começou outra vez. "Bob, eu disse para parar com esse barulho." A mãe chamou-lhe a atenção de novo. Bob parou mais uma vez. Logo depois, porém, estava batendo com o pé no chão. A mãe botou a caneta com força em cima da mesa, aproximou-se do menino e deu-lhe umas palmadas, gritando: "Eu não disse para parar com isso? Por que você continua fazendo uma coisa que me aborrece? Por que você não pode se sentar quieto e ficar sossegado?" Bob não sabe por que ele continua a bater com o pé no chão. Provavelmente não pode responder a sua mãe. Mas a verdade é que há uma razão. E há também uma maneira de conduzir a situação sem que Bob e a mãe entrem em conflito, o que é desgastante para ambos. No entanto, a fim de estimular as crianças a agirem de uma maneira útil e cooperativa, devemos conhecer um pouco mais sobre os mecanismos psicológicos envolvidos. Como sabemos, todo comportamento humano tem uma intenção, e é, na verdade, um movimento para alcançar um objetivo. Algumas vezes podemos identificar qual é essa intenção, outras vezes não conseguimos fazê-lo. Todos nós já passamos pela experiência de dizer para nós mesmos: "Meu Deus, o que será que me fez agir dessa maneira?" A nossa falta de compreensão é justificada. Estávamos agindo por razões ocultas que a nossa percepção consciente não consegue detectar. O mesmo acontece com as crianças. Se quisermos ajudar uma criança a modificar o rumo de seu comportamento, temos que compreender o que a move naquele sentido. A menos que estejamos conscientes do que está por trás do seu comportamento, teremos poucas possibilidades de modificá-lo. Só podemos induzi-la a se comportar de maneira diferente, alterando suas motivações. Às vezes, podemos descobrir a intenção do comportamento de uma criança, examinando os resultados que ela obtém com esse comportamento. No exemplo citado, a mãe ficou aborrecida. Bob queria aborrecer a mãe, não conscientemente, é claro. Ele tinha uma razão oculta para querer agir assim. Gritando com Bob e dando-lhes umas palmadas, a mãe deu-lhe também total atenção. E dessa forma pode-se considerar que a vitória foi dele. Porque ele deveria parar de bater com o pé no chão. Olha os resultados maravilhosos que ele obteve. Dessa forma, pôde manter sua mãe ocupada com ele. E aqui está a pista para o segredo de Bob e seu objetivo oculto. Bob não tem a menor ideia do que sente, mas age de acordo com esse objetivo centenas de vezes por dia. Quando a mãe responde da maneira como fez, ela reforça a intenção oculta de Bob, pois se rende às suas exigências. Se ele soubesse que não obteria mais resultados satisfatórios, isto é, se bater com o pé no chão não aborrecesse mais sua mãe, qual seria o sentido de agir assim? Cedo ele desistiria. E se seus calmos momentos de brincadeira construtiva lhe trouxessem um sorriso caloroso, um abraço apertado e uma palavra de elogio, ele estaria menos inclinado a chamar a atenção da sua mãe através de um comportamento capaz de perturbá-la. Se a mãe dá a Bob a satisfação de saber que a aborrece,
ou tenta fazer com que ele pare de bater com o pé no chão, ou lhe mostra que foi capaz de derrotá-la, dando-lhes umas palmadas, ela apenas acrescenta um incentivo para que ele a aborreça e acabe por vencê-la. Os pés de Bob, na verdade, estão expressando seus sentimentos mais profundos. Olhe para mim, diga alguma coisa, em vez de ficar com o nariz enfiado em suas anotações. Se a mãe puder perceber isso, então ela será capaz de identificar a motivação que levou seu filho a se comportar daquele modo. Ele procura achar uma maneira de chamar a sua atenção. De posse dessa informação, a mãe tem maiores e melhores chances de lidar com a situação. É um erro grave ficar no pé do menino. Ele apenas continuará a aborrecê-la. Nós descobriremos mais adiante muitas outras situações em que a mãe resistirá com eficiência às exigências de Bob. O desejo de pertencer. Uma vez que a criança é um ser social, sua maior motivação é o desejo de pertencer. Sua segurança ou falta de segurança depende do sentimento de pertinência dentro do grupo. Essa é uma necessidade básica. Tudo que ela faz tem como objetivo encontrar o seu espaço. A partir da infância, a criança está sempre muito ocupada explorando métodos para encontrar a maneira de ser uma parte do grupo familiar. Das suas observações e sucessos derivam conclusões, não verbalizadas, mas, no entanto, bem definidas. É assim que eu consigo ser parte desse grupo, é assim que posso ter um significado para eles. Ela acaba por escolher um método melhor, através do qual espera atingir seu objetivo básico. O método passa a ser o seu objetivo imediato e forma a base de seu comportamento, ou, em outras palavras, a sua motivação. O desejo de pertencer é seu objetivo básico, enquanto o método que encontra para atingir esse objetivo primordial se transforma num objetivo imediato. Logo, podemos afirmar que seu comportamento é direcionado por um objetivo. Uma criança nunca tem consciência da motivação que está por trás de seu comportamento. Quando lhe perguntam por que bate com o seu pé no chão, Bob está sendo honesto ao responder que não sabe. Toda a sua abordagem do problema em busca de uma solução para encontrar o seu espaço é apenas intuitiva. Ele não raciocina sobre isso conscientemente. Ele age a partir de uma motivação interior. Aprende por ensaio e erro. Repetirá o comportamento que lhe dá a sensação de ter um espaço e abandonará aquele que o faz se sentir rejeitado. E aqui está a base para orientar e dirigir nossos filhos. No entanto, haverá ainda muitas falhas, a menos que compreendamos como a criança pensa que é aceita. Antes de discutir os vários métodos ou os objetivos errados que as crianças usam para alcançar o tão importante sentimento de pertinência, precisamos compreender um pouco mais sobre a criança como um todo, suas observações, seu meio ambiente e sua posição na família. As observações da criança. As crianças são especialistas em observar, mas cometem muitos erros ao interpretar aquilo que observam. Geralmente tiram conclusões erradas e escolhem caminhos errados para encontrar seu espaço. Beth, de 3 anos, era uma criança feliz e encantadora, progredindo tão rapidamente em seu desenvolvimento que era uma verdadeira alegria para seus pais.
Andou antes de completar 1 ano e 18 meses e, aos 18 meses, já abandonara as fraldas e era capaz de pedir para ir ao banheiro toda vez que necessitava. Aos 2 anos, falava correta e claramente com frases bem estruturadas. Adorava receber a aprovação dos adultos por sua maneira inteligente e habilidosa ao fazer as coisas. De repente, ela começou a choramingar e fazer manha toda vez que queria alguma coisa e voltou a evacuar e urinar nas calças com frequência. 2 meses antes desse comportamento, aparentemente regressivo, a sua mãe tivera um outro bebê. Nas 3 primeiras semanas, Betty estivera altamente interessada no bebê. Prestava bastante atenção quando a mãe lhe dava banho, trocava suas fraldas e o alimentava. Sempre que Betty se oferecia para ajudar, a mãe recusava carinhosamente, mas com firmeza. Então, Betty pareceu aos poucos ir perdendo o interesse e não estava mais presente na hora de cuidar do bebê. Logo depois, teve início seu comportamento desajustado. Betty percebera que a atenção que o seu irmãozinho vinha recebendo, de repente viu que este bebê, muito mais novo que ela, roubava sua mãe de seu convívio. Ela agora dava muito mais atenção a ele do que a ela. As observações de Betty estão corretas. A mãe dedica muito tempo ao indefeso bebê. Mas Betty cometeu um erro quando interpretou o fato como se tivesse perdido o espaço já conquistado e que calças sujas e molhadas e desamparo tornavam uma criança importante no grupo familiar. Ela imaginou que pudesse reconquistar a posição perdida se transformando de novo num outro bebê. Não conseguiu perceber as muitas outras vantagens que tinha sobre o bebê. Jerry, de 5 anos, e a sua mãe brigavam constantemente. Jerry contestava tudo que sua mãe lhe dissesse para fazer. Fosse lá o que fosse que ela quisesse que Jerry fizesse, ele se recusava. Ele tinha crises violentas de mau humor quando frequentemente quebrava brinquedos, pratos ou até mesmo os móveis. Ele era hábil em driblar as pequenas tarefas que a mãe lhe destinava e tinha que ser obrigado a cumpri-las, e por isso muitas vezes era punido. Sua mãe estava confusa, porque sempre dera o exemplo de colocar as obrigações acima do prazer. Jerry descobrira rapidamente que qualquer coisa que a sua mãe dissesse era lei para seu pai, que sempre cedia à pressão zangada da mãe, para não se aborrecer e ficar em paz. De todas as coisas, o que o pai mais detestava era a confusão. Nas poucas ocasiões em que a mãe quis ser firme com Jerry, o pai sempre tentava interceder por ele. Jerry observava e admirava a força da sua mãe. A sua impressão era de que só se tem um espaço proeminente no grupo quando se tem o poder. Logo, ele procurava obter uma proeminência semelhante. Imitava sua mãe usando a raiva como um meio de obter o poder. A sua mãe realmente não tinha nenhum controle sobre ele. Ele percebia isso, mas a mãe não. Ela achava que quando o punia, tinha a última palavra, sem perceber nunca que a próxima demonstração de um comportamento raivoso era apenas uma retaliação e mais uma rodada na disputa pelo poder entre eles. Jerry estava realmente ganhando. Uma vez que seus métodos de obter importância através da demonstração de poder eram tão eficientes, onde estava o seu erro? Jerry pode ser considerado uma criança feliz? Jerry está aprendendo como funcionar num grupo com a troca natural entre dar e receber? Jerry será capaz de lidar com todas as situações em que se deparar na vida com um acesso de raiva? Ele
estará ele sempre por cima de todas as ocasiões? Qual será a sua relação com as meninas e, eventualmente, com a esposa? Como ele percebe a posição de um homem no mundo? O meio ambiente da criança. Uma criança observa tudo o que acontece à sua volta, tira suas próprias conclusões do que vê e procura uma direção para orientar o seu comportamento. Durante a primeira infância, a criança deve fazer os ajustes necessários para aprender a lidar tanto com o meio interior quanto o exterior, que é o seu meio ambiente. O potencial hereditário é o seu ambiente interior. A criança passa a maior parte do seu primeiro ano experimentando e aprendendo a lidar com o seu corpo. Aprende a mover seus braços e pernas coordenadamente, de maneira que possa mudar de posição e agarrar o que deseja. Aprende a fazer com que seu corpo funcione de acordo com a sua vontade. Aprende a ver e a interpretar o que vê. Aprende a escutar, a sentir, a perceber os cheiros e o sabor e a digerir. À medida que o tempo passa, aprende a usar a inteligência e a realizar tarefas que se lhe apresentam. Em todos esses desempenhos, ela aprende como lidar com o seu meio ambiente interior. Descobre suas capacidades e suas deficiências. Se depara com dificuldades ou algum obstáculo, a criança desiste ou utiliza um mecanismo de compensação. Às vezes acontece até da criança criar ou desenvolver uma habilidade especial quando se defronta com algum ponto fraco, que é um processo de supercompensação. A Edith nasceu sem o braço direito, enquanto Elaine, a sua irmã gêmea, era normal. Sem se deixar intimidar por esta séria deficiência, fazia com seu único braço e única mão tudo o que a sua irmã fazia com os dois. Durante a fase de engatinhamento, acompanhava a irmã se impulsionando com os calcanhares e deslizando o corpo com rapidez, apoiada sobre as nádegas. Aprendeu a se vestir sozinha, se abotoar, amarrar os sapatos, pentear os cabelos e tomar banho, tudo usando apenas a mão esquerda. Passou a gostar das tarefas domésticas e chegou até a aprender a costurar. Atualmente está casada e se transformou numa dona de casa altamente eficiente. Na verdade, é muito raro precisar de ajuda. Allen teve poliomielite quando tinha 5 anos de idade. A doença o deixou com os músculos da perna direita enfraquecidos. A sua mãe o ajudava e estimulava com exercícios. A natação era altamente indicada para seu caso e ele adorava nadar. Aos 16 anos, tinha superado a deficiência completamente e era o astro da equipe de natação do colégio no 2º grau. Mitty, de 4 anos, era a caçula de 4 filhos e nasceu com uma séria deficiência visual. Não era, porém, totalmente cega. Aos 4 anos, era uma criança completamente desprotegida. Não se vestia nem se alimentava sozinha e fazia pouco mais do que andar segura pela mão. Toda a família girava em torno dela e tentava tudo para distraí-la. Frente à sua deficiência, Mitty desistira e deixava que os outros fizessem tudo para ela. A esta altura, o leitor pode argumentar que nós estamos fazendo uma exposição reduzida das situações. Não falamos nada a respeito da influência que o comportamento dos outros tem sobre essas crianças deficientes. Procedemos assim de forma deliberada. Quisemos mostrar apenas que cada criança tomou uma decisão sobre como lidar com a sua deficiência e que cada criança teve muito mais influência sobre os que estavam à sua volta do que foi possível perceber. A determinação de Edith
Logo cedo, de se manter no nível de desenvolvimento da irmã, conquistou a admiração da mãe e fez com que fosse fácil para ela estimular a filha. O desejo de Allen de se ajudar e anular a deficiência ajudou a mãe no esforço para lhe desenvolver a capacidade de nadar. A resignação total de Mitty à sua desproteção ganhou a piedade e os serviços das pessoas que conviviam com ela. Se a decisão inicial de cada criança tivesse sido diferente, a história de cada uma delas também teria tido um final diferente. Ao mesmo tempo em que a criança está aprendendo a lidar com o seu meio ambiente interior, está também fazendo contato com o seu meio ambiente exterior. O primeiro sorriso de um bebê é o seu primeiro movimento exterior voltado para um contato social. Ele responde ao estímulo daqueles que o cercam e descobre o prazer de retribuir um sorriso com o seu próprio sorriso. A primeira relação interpessoal dinâmica está estabelecida. Ele sente o prazer que pode despertar através de um sorriso. O seu contato com o meio ambiente exterior prossegue com o desenvolvimento de sua habilidade em lidar com o seu meio interior. Aqui também, se o bebê se defrontar com obstáculos, desistirá ou compensará. Há 3 fatores no meio ambiente exterior da criança que interferem no desenvolvimento da sua personalidade. O primeiro fator é a atmosfera familiar. Em sua relação com os próprios pais, a criança começa a dimensionar a sociedade como um todo. Os pais estabelecem uma atmosfera familiar definida. Através deles, a criança dimensiona as influências econômica, racial, religiosa e social no seu meio ambiente. Ela absorve os valores, regras e convenções familiares e tenta se encaixar nos padrões ou modelos estabelecidos pelos pais. Seu conceito de vantagens materiais reflete a orientação econômica da família. Ela desenvolve suas atitudes em relação às diferentes raças a partir do comportamento dos seus pais. Se a tolerância é um padrão familiar, as crianças podem aceitar a tolerância como um valor a ser alcançado. Se os pais desprezam as pessoas diferentes, as crianças possivelmente capitalizarão esta atitude e passarão a buscar a superioridade nas relações raciais e sociais. O significado do treinamento religioso desde cedo é bem internalizado, embora as reações infantis em relação a esse aspecto possam variar muito. As crianças também observam rapidamente como os pais se relacionam entre si. A relação entre os pais estabelece um padrão para todas as relações dentro da família. Se os pais são acolhedores, amigos e cooperativos, se estabelecerá o mesmo tipo de relação entre os pais e os filhos e entre as próprias crianças da família. A cooperação pode se tornar um modelo familiar. Se os pais são hostis e competem entre si pela dominação familiar, o mesmo padrão se desenvolve, normalmente entre as crianças da família. Se o pai é dominador e firme enquanto a mãe é submissa e doce, o ideal masculino pode se tornar o padrão principal, especialmente para os meninos. Hoje, porém, com um alto grau de igualdade entre os sexos, as meninas podem também decidir seguir a linha masculina. A relação entre os pais dá às crianças uma linha de orientação através da qual elas podem acabar por escolher desenvolver seus próprios papéis individuais. Se a mãe é uma figura dominadora, as crianças podem tentar ganhar proeminência na família e na vida, imitando-a. A competição acirrada entre os pais pode gerar a competição no modelo familiar. Qualquer que seja o traço que as crianças da família tenham em comum, este será uma expressão da atmosfera familiar estabelecida pelos pais.
Todas as crianças de uma família, porém, não são iguais, mas habitualmente bastante diferenças entre elas. Por quê? A posição da criança na constelação familiar. O segundo fator do meio ambiente externo é a constelação familiar. O termo indica a relação característica de cada membro da família um com o outro, exatamente como uma estrela em relação às outras forma uma constelação da Ursa Maior. Cada família tem a sua própria configuração distinta. No intercâmbio de respostas e influências entre os membros, emergem diferentes possibilidades. A posição do indivíduo dentro da constelação, o papel desempenhado por ele, terá, até certo ponto, uma influência sobre os padrões de toda a família e a personalidade de cada uma das outras crianças. A família psicológica começa a partir da mãe, do pai e do bebê. O papel da mãe é diferente do papel do pai, é diferente do papel da esposa. O papel do pai é diferente do papel do marido. A simples presença do bebê dá novas dimensões à relação entre marido e mulher. O bebê é a única criança, mas sua posição se apresenta ligeiramente diferente do seu ponto de vista. Ele está na extremidade receptora do fio condutor da atenção familiar. Papai e mamãe, pais de uma única criança, estão na extremidade emissora da atenção, com a mãe provendo a maior parte dessa atenção por causa de sua função materna. Entre os três, um padrão definido de emissão-recepção se estabelece. É um padrão de integração. É até possível que um dos pais possa vir a estar ao lado da criança, contra o outro. Tais alianças são comumente provocadas pelo bebê e impostas aos pais pelo seu comportamento. Quando chega o segundo bebê, as posições de cada um dos três membros originais do grupo se modificam. O rei bebê, de repente, é destronado. Ele agora deve procurar a sua posição em função da modificação efetuada, em função do usurpador e em função da mamãe e do papai que, de alguma maneira, permitiram que isso acontecesse. Novos elementos entram em todas as inter-relações como um resultado da modificação da constelação. O recém-chegado é agora o bebê e a primeira criança sente necessidade de se restabelecer em uma nova posição, a de filho mais velho, numa constelação familiar de duas crianças. Mas a posição do bebê tem um significado diferente para a segunda criança do que passou a ter para a primeira, por causa da presença do irmão mais velho. Quando a terceira criança chega, há uma outra modificação no significado da posição de cada um dentro de toda a constelação. Papai e mamãe agora são pais de 3 filhos. O mais velho foi destronado antes e o segundo, por sua vez, é agora destronado. Ele se encontra no meio, entre o mais velho e o bebê. E a cada nascimento que se sucede na família, a constelação continua a tomar uma nova configuração, com as novas interações e os novos significados. Esta é a razão pela qual verificamos que as crianças de uma mesma família não são todas iguais, apesar das áreas em comum de uma frente unida. É muito mais provável que encontremos semelhanças entre as crianças mais velhas de 2 famílias diferentes do que o primeiro e o segundo filho de uma mesma família. À medida que a constelação evolui, cada criança encontra seu lugar à sua própria maneira. E, habitualmente, como a grama do outro lado da cerca, a posição do outro sempre parece melhor.
A segunda criança se apresenta como uma ameaça para a primeira. Aqui, como nas duas adaptações ao meio ambiente interior, o primeiro filho desistirá ou compensará tentando se manter à frente, pelo menos em determinadas áreas. O mesmo acontece com o segundo filho em relação ao primeiro. Normalmente, ele se ressente do avanço do primeiro e ou tentará passar à sua frente ou desistirá. O significado da posição numérica depende inteiramente da visão individual da criança, de como ela o interpreta. Nem todas as crianças mais velhas disparam automaticamente para se manterem à frente. Cada constelação familiar será específica, de acordo com as interpretações existentes no seu interior. Essas deduções iniciais levam a impressões que duram por toda a vida. Uma vez que a maioria das famílias é altamente competitiva, a competição entre o primeiro e o segundo filhos é normalmente muito grande, estimulando cada um deles a se mover na direção oposta ao outro. Tal competição é ainda muito mais acentuada se os pais comparam um filho com outro, levados pela ideia errada de que estimulam os filhos a um esforço maior. Com isso, obtém exatamente o contrário. Cada criança cede espaço para o irmão de maior sucesso e, no desestímulo, assume uma posição exatamente contrária. Qualquer que seja o campo em que o seu filho mais velho venha a obter sucesso, o segundo filho considerará este campo como já conquistado e procurará uma abordagem completamente diferente. Vamos exemplificar os pontos altos de uma constelação em desenvolvimento. O senhor e a senhora A têm um nível universitário, são ativos, sagazes e dinâmicos, com alto padrão cultural e bastante sucesso na vida. Quando Patty nasceu, ficaram totalmente encantados e naturalmente esperavam dela grandes coisas. Cada estágio de seu desenvolvimento foi muito admirado e estimulado. O orgulho da senhora A não tinha limites quando Patty deu os primeiros passos, aos 10 meses e meio. Logo depois de completar um ano, Patty já sabia pedir para fazer xixi e cocô. Os pais estavam emocionados com seu bebê tão brilhante. Patty percebia a aprovação dos pais e desenvolvia esforços para mantê-la. Quando tinha 1 ano e 2 meses, Skipper nasceu. No início parecia ser mais frágil do que Patty. Não adquiriu peso no ritmo normal e seus dentes surgiram muito depois do que os de Patty. O pai tivera expectativas de um filho robusto e masculino. Ele se preocupava e se lamentava a respeito de Skipper. Enquanto isso, Patty estudava a situação. À medida que Skipper crescia, ela também percebia que podia sempre fazer mais. Mas Skipper representava uma ameaça, uma espécie de obstáculo. Como poderia ela manter seu lugar em relação a mamãe e papai? Naturalmente que Patty não raciocinava e elaborava esse tipo de pensamento. Ela sentia a situação e respondia ao nível da percepção inconsciente. Sentia o desapontamento do pai em relação à fragilidade do filho e capitalizava sobre isso, aumentando sua vigorosa atividade. Mas todas as vezes em que Skipper demonstrava um novo avanço, Patty se sentia alarmada. Agora ela devia fazer alguma coisa para continuar à frente, para se manter no primeiro lugar. À medida que o tempo passava, Patty se tornava cada vez mais absorvida ao tentar encontrar os padrões de realização esperados pelos pais e ficar bem à frente de Skipper. Gradualmente, ela desenvolveu a convicção errada de que tinha que ser a primeira e a melhor. Ela também descobriu maneiras de destravar e desestimular Skipper e sempre diminuía o que ele conseguia fazer.
Nesse meio tempo, a consciência de Skipper em relação ao seu meio ambiente interior e exterior tornou-se mais desenvolvida. Ele começou a perceber que, de algum modo, não correspondia às expectativas de papai e mamãe. Também percebia a inteligência e a eficiência da irmã e se ressentia disso. Tentou muitas coisas, esperando que pudesse ter sucesso, mas logo se desestimulou e, de certa forma, desistiu. Aos poucos, desenvolveu a convicção errada de que apenas não tinha muita capacidade. Quando a mãe e o pai diziam: "Patty já fazia isso quando era da sua idade, por que você não pode fazer?", sentiu uma onda de desespero e uma ligeira inclinação para odiar Patty. Em vez de se sentir desafiado a tentar com mais esforço, aceitava esses comentários como uma prova de sua convicção de que não era muito capaz. Nesse ponto do desenvolvimento das inter-relações desta família, pode-se notar que Skipper já não mais representava uma ameaça para Patty. Ela resolvera o problema, redobrando esforços para alcançar sempre novas realizações. O ambiente exterior de Skipper, quando de sua chegada, foi diferente do de Patty. Embora tivesse os mesmos pais da irmã, com os mesmos padrões de realizações, ele também tinha uma irmã mais velha que já vinha vivendo com eles. Prejudicado por uma situação física de menos robustez, Skipper avaliou sua situação, percebeu seu caminho, encontrou obstáculos que, para ele, pareceram incontornáveis, tornou-se desestimulado e chegou à conclusão de que não tinha muita capacidade para competir através de desempenhos. Como poderia então encontrar um lugar naquela família? Ora, papai e mamãe realmente demonstravam muito interesse na sua falta de capacidade. Era o que os tinha ocupados com ele, empurrando, forçando, chamando sua atenção. Sua resposta à impaciência dos pais em relação a seus desajeitados esforços era chorar bastante. Papai e mamãe sentiam pena dele, e então obtinha muita atenção. Assim, pensou ele, vamos deixar como está. Quando Patty tinha 3 anos e 3 meses, a Kate nasceu. Patty tomou consciência de que agora tinha uma outra menina para competir com ela. O seu conhecimento da vida já tinha aumentado muito e, com percepção consciente, viu como essa criança era desprotegida. Desenvolveu então uma notável eficiência na ajuda à mãe com os cuidados com essa criaturinha. Mas quando Kate cresceu e começou a desenvolver suas habilidades, Patty ficou alarmada. Agora a constelação mudara. Patty tinha 2 outras crianças à frente das quais tinha que se manter. Qualquer desempenho por parte de uma das 2 era uma ameaça à sua posição de pessoa capaz de realizar coisas. Começou a ficar ressentida em relação aos mais novos, quando conseguiam a aprovação dos pais. No entanto, a expressão deste ciúme lhe trouxe sentimento de culpa. Para sobrepujar o obstáculo, começou a desenvolver a arte da dissimulação. Skipper via Kate como uma outra menina inteligente que viera acrescentar insegurança à sua posição. A sua diferença como menino não adiantava muito, porque de alguma forma não tinha muito das características esperadas de um menino. Ele era agora a criança do meio, e azar, uma pessoa difícil de suportar. Não era uma menina inteligente nem um menino machão. Chorava com facilidade a qualquer insucesso ou derrota. Todos o rejeitavam por ser um maricas. Ele regrediu ainda mais. Fez apenas algumas frágeis tentativas de lidar com a vida. Brincava mais com Patty do que com Kate, mas tinha sempre um papel subserviente e deixava Patty dirigi-lo. Kate era esperta, charmosa e o centro das atenções durante todo o tempo de bebê. Tinha 4 pessoas a seu serviço.
À medida que crescia a sua consciência no meio ambiente, percebia o padrão de desempenho na expectativa de seus pais. A dianteira real de Patty e que Skipper de alguma maneira não correspondia a essas expectativas. Mas, acima de tudo, via que Patty e Skipper recebiam um bocado de repreensões. Patty por ser implicante e avoada e, por conseguinte, agredir seus pais por darem atenção demais aos outros irmãos. Skipper por ser descuidado e por estar sempre chorando por causa de alguma coisa. Quando Kate fez 2 anos, descobriu que poderia ser a feliz, a contente, a boazinha da família, e assim encontrou seu lugar. Quando Patty estava com 6 anos e meio, se achando muito importante por estar na escola e ser a grande ajudante da mamãe, Arlene nasceu. Se Arlene representou outra grande ameaça a Patty, ela já não sentiu tanto, porque agora já estava em seu lugar, com seu lugar bem definido. No entanto, seu comportamento mais seguro era fazer tudo para manter esta nova criança como um bebê. À medida que os anos passavam e a mãe pedia a Patty para ajudar a Arlene nisto ou naquilo, Patty ficava mais do que contente em fazer as coisas para desamparar a Arlene. Mas, quando a mãe pedia a Patty para ensinar a Arlene a amarrar os sapatos, Patty se esquivava. E, quando fazia, transformava a cena num grande espetáculo para conseguir deixar claro para Arlene como ela era burra. Skipper mais ou menos ignorava Arlene. Outra menina, mais uma. A mãe costumava dizer que Skipper parecia estar dormindo o tempo todo. Kate brincava sozinha, demonstrava grande criatividade, raramente brigava com os irmãos ou tinha chamado a atenção. Ela não se sobressaía em nada, mas também não incomodava ninguém. Arlene continuava o bebê, solicitando e recebendo muita atenção de todos da família. Assim, quando Arlene completou 3 anos, a constelação familiar mostrava pais dinâmicos com altos padrões de desempenho. Patty, com 9 anos e meio, uma criança inteligente e eficiente, uma aluna brilhante, com a convicção de que tinha significado apenas se fosse a primeira, apenas se sobressaísse. Skipper, com 8 anos e meio, fraco, ineficiente, desestimulado, convencido de que tinha significado apenas por ser o bebê chorão e fazer com que os outros sentissem pena dele. Kate, com 6 anos, no meio, não solicitada nem pelos mais velhos nem pelos mais novos, mas contente, feliz, moralmente boa, aquela que agradava pelo bom comportamento, despreocupada em relação a desempenhos. E Arlene, com 3 anos, o bebê engraçadinho, mas burro. Cada pessoa tinha um lugar estabelecido, um papel distinto, um sentimento definido sobre como era capaz de abrir seu caminho na vida. Não é necessário dizer que nem todas as famílias de 4 filhos se desenvolvem da mesma maneira. O nosso exemplo apenas mostra o que aconteceu em uma família. É perfeitamente possível que o primeiro filho se torne desestimulado pela presença do segundo e que o segundo seja bem-sucedido em passar à sua frente. Por exemplo, a primeira filha poderia ser uma menina bem comum, enquanto a segunda fosse muito encantadora e conseguisse canalizar tanta atenção que acabaria por ofuscar a mais velha. O que se desenvolve na constelação familiar depende da interpretação que cada criança dá à situação e às oportunidades e das decisões que ela toma quando se depara com elas. Nossa família, no exemplo, poderia ter apresentado um quadro completamente diferente. Se Patty tivesse sentido que os padrões de desempenho de seus pais fossem demasiado altos para ela, se tivesse sentido que seu irmão fosse uma grande ameaça,
poderia ter optado por restringir seu campo de desempenhos ou simplesmente ter desistido. Então, Skipper poderia ter sentido que o campo da escolaridade estava aberto para ele e poderia ter se sobressaído na escola como uma compensação pela falta de robustez física. Kate poderia, por sua vez, ter decidido se tornar uma robusta mulher macho, cheia de maldade, o pequeno diabinho da família. Isto poderia ter levado Arlene a se tornar a boazinha da família. Cada pessoa dentro da constelação familiar se comporta de acordo com o modo como ela vê a sua posição na família. Ao mesmo tempo, seu comportamento tem uma influência sutil no comportamento de cada uma das outras crianças. A ação de cada uma apresenta um problema para a outra criança, que, por sua vez, encara esse problema e toma uma decisão sobre a maneira pela qual pretende administrá-lo. A decisão é influenciada pela interpretação da sua posição pessoal e do significado da ação da outra pessoa. Se a interpretação for errônea, e frequentemente o é, pode-se facilmente perceber como se desenvolveu a direção errada. Se os pais estiverem conscientes desses conceitos errados, e, infelizmente, a maioria dos pais tem tão pouca consciência do significado do comportamento da criança quanto ela, poderão orientar melhor seu filho através de avaliações mais corretas. Como isso pode ser feito será revelado no decorrer deste livro. Durante o verão, George, de 10 anos, e David, de 8, dividiam a responsabilidade de cuidar da grama do jardim. A mãe não permitia que fossem nadar até que a grama cortada na noite anterior estivesse completamente recolhida. David era responsável pela parte da frente e George pela parte de trás. Ao meio-dia, David entrou e comunicou: "Mãe, eu tenho sido um garoto legal e meu trabalho está terminado. George está brincando na rua e ainda nem começou a sua parte." "Sim, meu filho, você é sempre um bom menino", respondeu a mãe. "Por favor, chame George e diga-lhe que quero falar com ele." David foi até o irmão e disse-lhe: "Mamãe quer falar com você e pediu que fosse até lá agora. Eu já acabei a minha parte no jardim e você ainda não." Por causa disso, George virou-se e deu um soco em David. Começou uma briga feia. Quando entraram, David estava chorando e foi logo mostrar à mãe as marcas do soco que levara de George. "E tudo isso por nada, mãe?" A mãe virou-se para o filho mais velho. "Oh, George, por que você tem que ser um garoto mau assim? Por que você não fez o seu trabalho? Por que judia tanto do seu irmão mais novo? Vocês deviam se amar em vez de brigar um com o outro." Essa relação desagradável entre os meninos começara logo depois do nascimento de David, quando, aos 2 anos, George se tornou absolutamente incontrolável. Era atrevido, desafiador, destrutivo e estava sempre brigando. A mãe ficava constantemente atrás dele. David era um bebê excepcionalmente feliz. Respondia rapidamente à expressão de amor da mãe. A todo instante, a mãe chamava-lhe a atenção para como ele era um bom menino e percebia vagamente que George tinha ciúmes do bebê, mas não podia entender por quê, já que ainda dedicava muito do seu tempo a ele. No entanto, a maneira como George via a situação, o bebê David usurpara o seu lugar junto à mãe, e já que ela ficava tão encantada com a bondade do bebê, George desistiu completamente desse espaço, em vez de compensar e desenvolver outras habilidades para encantar a mãe, e acabou por se tornar mau para conseguir a atenção da mãe. E já que David é bom, ele sempre dá um jeito de sutilmente levar George a brigar com ele, para botar em foco a sua maldade e dessa forma
ter certeza de manter a sua boa posição. George tem vontade de brigar com David para ir à forra pelo fato de ter sido destronado por ele. Ambos assim mantêm os pais ocupados com eles de maneiras diferentes. Cada um age de acordo com a interpretação de sua posição e coopera com o outro para manter o equilíbrio. Naturalmente que nenhuma das duas crianças tem consciência de sua interpretação errada, nem tampouco do papel que desempenha nesta competição. Numa família de 3 crianças, o segundo filho, que já teve a distinção de ser um bebê, foi destronado e agora é a criança do meio. Sua posição é extremamente difícil. A primeira e a terceira crianças frequentemente se aliam contra este inimigo comum e a segunda fica espremida no meio. De repente, descobre que ainda não tem a vantagem de ser a mais velha, nem tem mais o privilégio de ser o bebê. Como resultado, tem a tendência a se sentir sem importância e rejeitada. Com a impressão de que a vida e as pessoas são injustas para com ela e pode ser provocadora a fim de se sentir até mais justificada em suas suposições. A menos que encontre um meio de modificar as suas opiniões, é provável que as carregue por toda a vida. As pessoas são injustas e ela não tem a menor chance na vida. Se, entretanto, a criança do meio tem mais sucesso que seus irmãos, ela pode capitalizar o fato, alegando que tudo foi uma questão de justiça. Numa família em que a mãe estabelece altos padrões, a filha, se vier no meio de 2 meninos, tende a imitá-la e ser igualmente perfeccionista. Pode vir a usar sua feminilidade para se destacar, primeiro na família e posteriormente na vida. Mas se uma robusta masculinidade é altamente valorizada na família, a menina do meio pode vir a competir com seus irmãos e se tornar uma mulher masculinizada e ser muito mais homem do que os outros 2. Da mesma forma, se os pais se sentem desapontados porque não têm filhos homens, uma filha mulher pode vir a tentar se destacar através de um comportamento masculino. Um menino entre meninas pode reverter o quadro. Se pode ofuscar as meninas, sendo um menino de verdade, passa a ter uma vantagem distinta apesar de estar no meio. No entanto, se a mãe é uma figura dominadora e o menino do meio sente o seu desprezo por um pai pouco atuante, ele pode vir a se achar numa situação extremamente difícil. Pode recolher sua masculinidade, achando que os homens não têm muita importância. Por outro lado, pode ou vir a formar uma aliança com a mãe contra o pai e se tornar um homem forte, ou vir a formar uma aliança com o pai para sutilmente derrotar a mãe em seu poder. Seu desenvolvimento dependerá de sua interpretação da situação e de suas decisões inconscientes. Numa família de 4 filhos, o segundo e o quarto filhos frequentemente se aliam. Podemos reconhecer a aliança quando percebemos que as 2 crianças mostram interesses, comportamento e traços de personalidade semelhantes. A competição entre as crianças é expressa pelas suas diferenças fundamentais de interesse e personalidade. Não há uma regra geral para se estabelecerem alianças, nem para se desenvolverem competições entre as crianças. Porém, tanto as alianças como a competição são de extrema importância no panorama geral da família. Qualquer que seja a semelhança existente entre todas as crianças, ela expressa a atmosfera geral da família. Suas diferenças individuais são o resultado do papel de cada um na constelação familiar. Um único menino entre meninas, independentemente de sua posição, vai achar seu sexo uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do valor familiar dado ao papel masculino e à sua avaliação
pessoal da capacidade de viver esse papel. O mesmo seria verdade para uma única menina entre meninos. Uma criança fraca ou doente, entre outras robustas e saudáveis, pode levar as crianças robustas a descobrirem que o papel de um inválido é vantajoso, se a família tiver pena dela. Mas se uma saudável robustez é um valor familiar altamente destacado e a fraqueza desprezada, ela se deparará com um obstáculo. Terá que escolher entre desistir e viver sob piedade, de sentir que não tem um lugar e que a vida não foi justa com ela, ou de lutar para vencer a doença e encontrar as atividades das pessoas saudáveis, até mesmo se for o caso, superando os outros. Numa família vigorosa, qualquer uma das escolhas apresentará dificuldades. Se, por exemplo, a criança tiver um problema cardíaco congênito, não haverá luta ou desempenho que possa vir a colocá-la entre as pessoas saudáveis. Se ela desistir, será desprezada. Ela poderá vir a buscar status através de um tipo de esforço completamente diferente e se tornar um intelectual entre atletas. Se uma criança nascer depois da morte do primeiro filho, tem que enfrentar um problema duplo. Ela é, na verdade, um segundo filho convivendo com um fantasma à sua frente. Ao mesmo tempo, ela tem agora a posição de filho mais velho, para completar a possibilidade de que a sua mãe, tendo experimentado a perda do primeiro filho, venha a ser superprotetora e tente sufocá-lo de atenção. Ela poderá escolher entre se acomodar nessa atmosfera repressora ou se rebelar e lutar por sua independência. O bebê da família tem um lugar especial. Cedo, ele descobre que, por despontar como um ser muito desamparado, tem muitas pessoas para servi-lo. A menos que os pais estejam alerta, torna-se muito fácil para o bebê manter sua posição privilegiada, com os outros membros da família girando em torno dele. O papel de coisinha desamparada, que percebe que receber é melhor do que fazer, é fácil, mas perigoso. Um filho único encontra uma situação particularmente difícil. Ele é uma criança no mundo de adultos, um anão cercado de gigantes. Não tem irmãos entre os quais estabelecer uma relação próxima à sua própria faixa etária. Seu objetivo pode vir a ser o de agradar e manipular adultos, ou ele desenvolve pontos de vista semelhantes aos dos adultos, é precoce na compreensão dos fatos e situações e está sempre nas pontas dos pés, na esperança de alcançar o mundo dos adultos, ou então permanece desamparadamente um eterno bebê, sempre inferior aos outros. O seu relacionamento com as outras crianças é geralmente tenso e inseguro. Ele não consegue entendê-las e elas o acham maricas. Não desenvolve o sentimento de pertencer ao grupo das crianças, a menos que seja exposto logo cedo ao convívio com outras crianças e troque experiências com elas. Não há um tamanho ideal de família. Não importa o número de crianças existentes, há sempre problemas específicos. Esses problemas variam de acordo com o número de pessoas existentes na família e com a interpretação que cada um faz de seu lugar dentro dela. Independentemente do tamanho da família, há sempre um fluxo constante de influências e pressões entre os seus membros. Nenhum fator independente influencia o crescimento de qualquer que seja a criança. Todas as crianças se influenciam umas às outras, assim como também os pais exercem influência sobre todos os filhos. Cada criança é ativa em determinar como ela e os outros se desenvolverão, como vimos no caso de George e David. Da maneira como George via a situação, o bebê David foi um usurpador que tomou conta de todo o espaço do amor e da atenção da mamãe. Ser um bom menino, então, passou a ser uma coisa inoperante.
Mas, se comportasse mal, a mãe pelo menos prestaria atenção nele. Preferia que lhe chamassem a atenção a todo momento do que ser ignorado, de acordo com a sua maneira de interpretar a situação. Por mais paradoxal que possa parecer, George agora deseja ser mau, porque isso serve a seu objetivo de estabelecer para ele um lugar dentro da família. Eu sou mau, não podem fazer nada comigo, e é aí que eu tenho importância. É lógico que George não pensa realmente dessa maneira, mas é nisso em que ele acredita. George passou a se comportar mal para ganhar a atenção da mãe. Ele não é feliz. Tendo encontrado um obstáculo que considerou intransponível, tornou-se desestimulado e procurou uma solução para seu problema dentro das possibilidades negativas. George não viu outra maneira de superar o obstáculo representado por David. Não conseguiu perceber que tinha vantagens em ser capaz de fazer mais coisas do que o indefeso bebê. À medida que constantemente a mãe respondia a seu mau comportamento, encorajava dessa forma este mesmo comportamento. Quando o pai também passou a recriminá-lo e lhe disse: "Por que você não pode ser como seu irmão?", George teve mais uma prova de que podia receber atenção sendo mau e evidências mais consistentes de que o bebê era bom. À medida que os anos se passaram, David, já mais velho, passou a pressionar e a incitar George para cada vez mais desobedecer à ordem de amar seu irmão, a quem ele já considerava um inimigo, que o fizera perder seu espaço. David mantinha o seu lugar, sendo sempre bom e provocando George para ser mau. Papai e mamãe contribuíam para a relação, repreendendo o filho mau e elogiando o bom, jogando uma criança contra a outra. Assim, a relação passou a ser contínua e se transformou num círculo vicioso. Pelo que foi dito anteriormente, pode-se ver que há uma imensa variedade de respostas que uma criança pode ter em relação aos vários aspectos de seu meio ambiente exterior. Não há uma regra pré-estabelecida pela qual um pai possa determinar o que vai acontecer. Mas o pai que está consciente do que ocorre na constelação familiar tem informação suficiente para poder interpretar muita coisa que antes parecia misteriosa. Uma observação sensível pode levar a uma compreensão surpreendente. Quando percebemos uma situação, ficamos numa posição muito melhor para lidar com ela. A resposta da criança. Muito já foi dito e escrito sobre como moldar o caráter de uma criança, como se uma criança fosse um pedaço de barro e que coubesse a nós o trabalho de transformá-la num ser humano socialmente aceitável. Este é um conceito terrivelmente errado. Como já vimos, a verdade é praticamente o oposto. Mais cedo do que percebermos, as crianças tomam forma e moldam não apenas a si próprias, mas também a seus pais e ao meio ambiente. Uma criança é um ser ativo e dinâmico. Há um equilíbrio no estabelecimento de relações entre ela e a outra pessoa de seu meio ambiente. Cada relação é única em si mesma, dependendo completamente da maneira como cada uma das partes evolui através da ação e da reação, isto é, do mecanismo de interação entre duas pessoas, sejam elas 2 adultos, 2 crianças ou um adulto e uma criança. Os ingredientes dessa transação interpessoal podem ser modificados por qualquer uma das partes, modificando assim também toda a relação. As crianças desenvolvem suas relações com os outros através do uso de sua própria força criativa e de sua ingenuidade ao tentar encontrar o seu lugar. Uma criança tentará alguma coisa, se funcionar e fizer com que alcance o seu objetivo,
ela retém essa ação como um método para encontrar a sua identidade pessoal. Algumas vezes a criança acaba por descobrir que esta mesma técnica não funcionou com todas as pessoas. Então abrem-se duas opções para ela: recuar e se recusar a cooperar com essa pessoa, ou usar uma nova técnica e desenvolver uma relação completamente diferente. Kate, de 9 anos, era filho único. Era agradável e encantador em casa. Ajudava a mãe no trabalho doméstico e fazia tudo o que estava a seu alcance para agradar a ambos os pais. Era quieto, educado, obediente, mantinha o seu quarto sempre arrumado e sempre guardava os brinquedos quando acabava de brincar. No entanto, tinha problemas na escola. A professora dizia que ele era retraído e vivia nas nuvens. Nunca criava problemas, mas vivia sonhando acordado. Em vez de fazer os trabalhos, necessitava ser constantemente solicitado pela professora. Kate não tinha amigos entre os colegas. Recusava-se a participar dos jogos de bola ou a contribuir de qualquer forma para as atividades de sala de aula. Em casa, Kate se destacava por ser a única criança no mundo de adultos e encontrou seu espaço agradando os adultos à sua volta. Na escola, ele estava cercado de crianças que implicavam com ele porque as ignorava e se mantinham distante. Suas primeiras tentativas para agradar através de seu trabalho não causaram grandes impressões. A professora não o considerou um aluno excepcional, nem tampouco lhe deu um destaque especial entre as outras crianças. Ele não tinha a menor ideia de como enfrentar a competição nos jogos com os colegas da turma. Não conseguia chutar uma bola com perfeição, nem tampouco impressionar os companheiros com seus bons modos. Bateu em retirada rapidamente, passando a viver no mundo da lua e evitando qualquer tentativa para estabelecer novas relações. As crianças podem desenvolver relações completamente diferentes com cada um dos pais. Margot, de 5 anos, e Jimmy, de 7, deixavam a mãe fora de si dentro de casa e estavam sempre fazendo confusão. O que um falava, o outro retrucava. Quando queriam alguma coisa, primeiro pediam choramingando e depois gritavam e criavam um maior alvoroço, até conseguirem o que desejavam. Quando, entretanto, o papai estava por perto, se comportavam maravilhosamente bem. Um simples olhar do pai e entravam imediatamente na linha. O pai não podia acreditar nas histórias que a mãe contava quando chegava em casa. Eles sempre me obedecem, dizia o pai com orgulho. As crianças sabiam que a mãe cederia às suas exigências e apenas os repreenderiam pelo mau comportamento. Mas o pai, quando falava, era para valer. Ele transmitia firmeza com carinho e as crianças conheciam os limites. A mãe não sabia colocar limites. Qualquer que seja a situação difícil ou desagradável que surja com várias personalidades na família, pode ser melhorada se a família estiver trabalhando em conjunto para estabelecer uma convivência harmoniosa. Não há relação perfeita. O máximo que podemos esperar é um trabalho conjunto para melhorar as coisas. Se um pai compreender que a criança do meio se sente rejeitada, passa a ter uma pista para ajudá-la a encontrar seu espaço através de contribuições úteis e pertinentes. O conhecimento de que um filho mais velho está desestimulado pelo rápido progresso do segundo filho permite aos pais dar-lhe um estímulo maior para que ganhe confiança em relação às suas próprias capacidades. Quando os pais percebem que o bebê da família pode vir a desenvolver grande habilidade para manter a família a seu serviço, ficam numa posição que possibilita ajudar a criança a perceber que ela também pode realizar desempenhos.
e não tem que encontrar a sua importância na constelação familiar, sendo capaz de ter as coisas feitas para ele. A interpretação que uma criança faz sobre a sua posição dentro da constelação familiar e a sua resposta subsequente podem ser tão infinitas quanto permite a criatividade humana. O pai sensível e alerta pode estudar a situação e se perguntar: o que exatamente faz o meu filho pensar e acreditar nesta situação? Muito frequentemente, nós adultos ficamos inclinados a levar a criança à conclusão a que nós mesmos chegaríamos em circunstâncias semelhantes, em vez de reconhecer a sua lógica particular, o único fator a ser levado em consideração no comportamento da criança. O terceiro fator no ambiente externo da criança são os métodos de treinamento predominantes. À medida que continuarmos a nossa discussão sobre métodos de treinamento adequados e eficazes, ficará mais evidente a importância dos vários fatores mencionados até agora. Por enquanto, porém, o importante é que tenhamos em mente a necessidade de nos distanciarmos e, sob um ponto de vista externo à situação, dar um passo atrás e fazer uma observação atenta de nossos filhos. Como a criança foi capaz de lidar com o seu meio ambiente interior? Que tipo de compensações ou até mesmo supercompensações ela desenvolveu? Que impressões reuniu a partir de suas observações? Qual o seu lugar na constelação familiar e o que esse lugar significa para ela? Outras pistas de como se chegar às respostas dessas perguntas poderão ser encontradas à medida que prosseguirmos na discussão dos métodos de treinamento. Gratidão, este foi o segundo capítulo do livro Como Educar os Nossos Filhos nos Dias de Hoje, Liberalismo versus Repressão, de Rudolf Dreikurs. Eu sou a Aline Sestaroli, psicóloga e idealizadora do Encorajando Pais, um programa de educação parental que tem como objetivo encorajar os pais no processo de educação, de desenvolvimento dos seus filhos, para que esses se tornem adultos confiantes, capazes e com habilidades para contribuírem com a construção de um mundo melhor. Aproveite para já se inscrever aqui neste canal e deixar o seu like, curtir aqui este vídeo para que eu saiba que esse conteúdo faz sentido para você. Um beijo e até o próximo capítulo.